Sou cristão, meus pais não. E agora? Com certeza muita gente já passou por isso e já se perguntou: qual a melhor forma de lidar com a situação? O assunto é bem delicado, então é melhor a gente perguntar para quem realmente entende do assunto. A gente precisa dar um bom testemunho, sabe? A gente precisa ser uma boa pessoa. Eu vejo que muitas vezes as pessoas que vêm para a igreja e a família não ficam tentando converter os parentes. A gente tem que fazer isso. Só que muitas vezes a gente se torna importuno, sabe? Chato, insistindo, a ponto de o parente ter aversão da igreja e da fé que a gente professa. Então o que eu diria para você é: continue falando de Jesus sempre que possível, mas muito mais do que falar, viva ao lado de Jesus. Seja o melhor filho que você puder, seja o melhor pai, melhor esposo, melhor primo, parente, não sei. Seja a melhor pessoa que você puder. Para que pelas suas ações, muito mais do que pelas suas palavras, os seus parentes possam ver Jesus em você e possam querer conhecer mais do que você faz. Muito melhor do que falar é você viver de maneira diferente, fazer com que as pessoas fiquem com uma interrogação ali na mente e possam assim perguntar para você e querer saber mais sobre a fé que você professa. Esse seria o melhor caminho. O problema é que tem gente que acaba fazendo tudo errado. Vive pisando na bola e termina sem crédito com a família. Sabe, a gente tem alguns erros. O primeiro erro que eu acho é a gente discutir com pessoas que não querem se abrir ou não estão abertas a conversar sobre o assunto. Tem gente que vem perguntar, vem falar, vem, sabe, cutucar, mas ela não quer chegar a uma conclusão, ela só quer mostrar o ponto de vista dela. E, gente, discutir com pessoas que não são abertas não leva a lugar nenhum. Você vai falar, ela vai falar, e no fim das contas não vai chegar a lugar nenhum. Primeiro ponto: se você for discutir, for conversar sobre religião com alguém, converse com pessoas que estejam abertas. Esteja aberto também, com sinceridade, com o coração aberto, senão nem vale a pena entrar nesse assunto. Segundo, não trate a sua religião, a sua crença como uma verdade absoluta, embora ela seja. Não chega na pessoa dizendo: não, eu sei, estou certo, isso, ponto, acabou. Não. Diga da sua opinião, fala da sua experiência, não existe contestação para uma experiência. Diga o que você está vivendo, as coisas que estão acontecendo com você. Se a pessoa discordar, respeite dela, aceite, ela tem esse direito e continua, siga a vida. Mas a gente precisa ter discussões mais abertas, mais sinceras, mais verdadeiras sobre isso. Não chegando de voadeira nas pessoas, mas conversando, com o coração aberto, com sinceridade, a gente vai conseguir conversar e ser usado pelo Espírito Santo para alcançar essas pessoas também. Porém, mesmo que você não cometa erros e se esforce ao máximo para dar um bom testemunho, algumas situações são bem chatas. E se a família não aceita que você vá à igreja, por exemplo, deve obedecer? E como fica a questão de honrar pai e mãe nesse caso? A Bíblia diz que a gente tem que honrar os nossos pais, honrar a mãe. Isso é algo que está na Bíblia, é um mandamento. Só que também é dito lá em Pedro que antes nós devemos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. No nosso dia a dia, no nosso trato, honrar e obedecer aos pais é um mandamento, é uma necessidade. Só que quando esse mandamento entrar em conflito com o mandamento de Deus, antes, como a Bíblia diz, devemos obedecer a Deus. Mesmo que isso cause alguma desavença, algum desconforto, com muito respeito. Não é chegar no pai e falar: não vou obedecer. Não. É abrir o jogo, falar: pai, mãe, eu os respeito, eu os amo, mas eu sigo a crença de que Deus é o meu pai maior. E eu devo obedecer e devo respeitar o que ele diz. Assim sendo, as coisas vão se resolver. De primeiro momento, os pais podem até não achar legal, achar ruim, o que está acontecendo, o que essa igreja está fazendo. Mas lá no fundo eles vão ficar felizes, porque o filho deles tem uma convicção, tem uma certeza, e ele está seguindo aquela certeza. Essas questões nunca vão ser fáceis de lidar, mas lembre-se sempre de buscar primeiro o reino de Deus e que o amor é o maior dos mandamentos.